Seja bem-vindo, meu aluno, minha aluna, a mais uma teleaula de Química com o seu professor Torres. Galera, hoje vamos iniciar uma nova caminhada no conhecimento, num grupo de substâncias muito conhecida por vocês, que nós denominamos funções inorgânicas. Então, as nossas aulas parecerão uma Netflix, onde você vai seguir uma série de episódios falando sobre as 4 principais funções inorgânicas. As 4 principais funções inorgânicas são aquelas funções conhecidas por vocês: os ácidos, bases, sais e óxidos. Na nossa teleaula de hoje, nós só vamos focar nas funções ácidas. Então você que está me assistindo, presta bem atenção nessa teleaula de hoje. E não esqueça, é muito importante que você tenha sempre próximo de você a tabela periódica. É um instrumento extremamente importante para que você possa prosseguir no entendimento da nossa disciplina. Vamos lá? Vamos começar? Vamos embarcar nessa? Então vamos lá. Então vamos, galera, vamos lá. Na química, quando nós falamos em funções inorgânicas, hoje a nossa teleaula irá focar exclusivamente naquelas substâncias que vocês conhecem como ácido. Como que nós vamos proceder a nossa aula? Eu vou fazer aqui um esqueminha de organização para que você possa ver passo a passo o que nós vamos estudar dentro dessas funções. Isso é muito importante você ficar atento. Então, dentro das funções ácidos, primeiro nós vamos entender como essas substâncias são classificadas. Na verdade, nós vamos entender o formato, como que nós na química reconhecemos os ácidos. Após isso, nós vamos dividir nossa aula em 2 partes. A primeira parte que nós vamos falar em classificação dos ácidos. Nessa classificação, nós vamos abordar vários aspectos, como, por exemplo, força do ácido. Se esses ácidos, eles são ácidos que são solúveis ou não solúveis, ok? São hidrácidos ou oxiácidos, mas calma, nós vamos ver isso. E a segunda parte, e talvez a mais importante, é que nós vamos aprender a nomenclatura. Professor Torres, o que você se refere à nomenclatura? A nomenclatura na química está relacionada à forma como nós vamos chamar esse ácido. De que maneira nós vamos denominar esses ácidos? Mas vamos aproveitar esse lado do quadro que nós estamos aqui organizando o nosso pensamento e vamos então começar a desenvolver a nossa aula de hoje. Quando então falamos os ácidos, e por favor, não esqueça, meu caro aluno, não esqueça, minha cara aluna, nós estamos falando dos ácidos inorgânicos, ok? Os ácidos comumente presentes no seu dia a dia, eles são substâncias muito conhecidas pela presença de um átomo de hidrogênio, ou cátion H+, presente no lado esquerdo da molécula. Então, substâncias como o ácido clorídrico, o HCl, o ácido sulfúrico, tá? O ácido brômico, o ácido iodídrico, são exemplos de ácidos. Mas, na verdade, os ácidos são conhecidos por serem substâncias altamente solúveis em água, devido à sua polaridade. Lembre que existe uma teoria muito bacana que diz que semelhante dissolve semelhante. Se os ácidos são substâncias polares, eles vão ter solubilidade total na água. Então vamos lá, vamos caminhar aqui? Então, nesse primeiro momento, vocês vão entender que os ácidos, por serem solúveis, ao serem colocados no solvente água, nosso solvente universal, eles vão sofrer o que nós chamamos de reação de ionização. O que seria uma reação de ionização? Na verdade,
a reação de ionização ou reação também de dissociação é quando essa substância é colocada numa solução, na verdade, perdão, é colocado num solvente universal como água e ela se quebra nesse pedacinho aqui. Esse ácido, ao se quebrar, ele sempre estará liberando esse ator principal, que é o átomo de hidrogênio. Então nós falamos que todo ácido são aquelas substâncias solúveis na água que ao se dissociarem liberam o cátion H+. Isso é importante. E ele vai liberar aqui um Cl. Lembre que em uma das nossas teleaulas nós falamos sobre número de oxidação, tá? Então você que está assistindo essa teleaula, não esqueça de revisar a teleaula sobre número de oxidação. Agora preste atenção no seguinte, eu coloquei um exemplo aqui muito bacana para você do ácido clorídrico, mas vamos imaginar, por exemplo, que eu coloquei um parceiro dele, o ácido sulfídrico. É a substância, ao se dissociar, isso é muito importante, ela quebra sempre aonde está o marco divisor do hidrogênio para o restante da substância. Quando esse cara liberar, não esqueça, ele vai liberar para a gente o cátion H+. Só que, repare nesse exemplo, nós temos dois átomos. Isso aqui nós chamamos de atomicidade na química. Então essa substância liberará dois cátions H+. E o enxofre, que está presente na família 6A da tabela periódica, terá NOx-2. Então fica muito bem entendido para você que as substâncias ácidas vão sofrer sempre dissociação. Eu vou aproveitar aqui que nós estamos aqui trabalhando essa câmera que me deixa muito mais próximo de você, até para que você possa matar saudade do seu mestre. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma substância um pouco diferente. Vamos colocar aqui o ácido sulfúrico. Então vamos lá? H2SO4. Não esqueça, não interessa se essa substância tem ou não a presença do átomo de oxigênio, mas a sua quebra será no mesmo ponto. Então, essa substância, ao sofrer a dissociação, ele vai liberar sempre o cátion H+, que é o ator principal aqui. Só que, como nós temos dois, ele irá liberar dois cátions H+. E o que sobrou da molécula, que é o SO4, ele irá liberar, mas você tem que ficar ligado justamente no NOx dessa molécula. Eu sempre brinco com o meu aluno, eu vou colocar um macetinho para você aqui no quadro, não fique louco, não xingue, o professor Torres é maluco, o professor Torres é maluco. Mas é só uma brincadeira que nós fazemos nas nossas aulas de química, que é assim, ó, presta bem atenção agora. Não sei pulufas. Eu usava um outro palavrão, né? Na verdade, eu usava um palavrão feio, né? Mas não sei pulufas. Toda vez que nós tivermos essas moléculas formando radicais como esse, todo radical formado pela letra N sempre terá expoente -1. Todo radical formado por substâncias como o enxofre terá NOx-2 e o P-3. E eu gosto de brincar com o aluno que eu, por exemplo, na escola, eu tinha uma certa dificuldade na disciplina de português. E eu sempre confundia o uso do S com o C. Uma brincadeirinha de novo, para lembrar você que se o radical também for formado por C, ele também valerá -2. Fica mais fácil, porque se eu sei esse radical é formado por enxofre, nós teremos aqui o -2. Então, nessa primeira parte do quadro, ficou muito bem entendido que para a substância ser considerada um ácido, ele precisa ter o cátion H+ dissociado após ser colocado num recipiente com água, ok? Então fica ligado o seguinte, fica ligado que, vamos continuar aqui, fique ligado que quando nós falamos nos ácidos, nós iremos dividir a nossa aula em dois momentos, a classificação e a nomenclatura, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte,
vamos aproveitar aqui o nosso momento, né? E vamos falar um pouquinho de classificação. Né? O que seria na química a classificação dos ácidos? Lembra que eu vou tentar aqui organizar da melhor maneira possível para que você possa entender. Quando nós falamos em classificar, nós vamos classificar agora, lembrando que eu já falei para você que os ácidos são solúveis, nós vamos classificar esses ácidos em 3 características. Vou colocar aqui assinalado para você, tá? Primeiro, vamos classificar de acordo com o número de hidrogênios que nós vamos ter nessas moléculas. Segunda classificação, nós vamos classificar quanto à presença de oxigênio, ok? Então, primeira classificação, segunda classificação e, por fim, terceira classificação, quanto à força. Essa força aqui é um conceito que é muito abordado tanto nas provas militares como também no vestibular. Eu vou mudar de câmera agora, eu vou para a minha outra câmera, vamos lá? Voltamos aqui para a nossa câmera principal, para que nós possamos entender que é importantíssimo essa parte da matéria. Você precisa, uma substância, vamos pegar aqui, deixa eu botar meu lilás aqui, vamos dar uma focada aqui, eu vou colocar para você o HNO3. Quando eu pegar um exemplo como esse, você terá a necessidade de classificar esse ácido, já que você já sabe, meu amado, que ele é um ácido pela presença do hidrogênio no lado esquerdo, ok? Esse ácido terá que ser classificado de acordo com o número de hidrogênio, de acordo com a presença de oxigênio e de acordo com a força. Eu estou aproveitando a minha câmera frontal para chamar a sua atenção e para você acordar. Tá com sono? Para o vídeo, vai tomar um cafezinho e venha com gás, que nós vamos começar a nossa classificação. Vamos lá? Vamos embarcar nessa? Eu vou explicar para vocês aqui a nossa classificação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu deixarei a classificação força por último. Ela envolve um aspecto muito importante. Vamos começar então aqui, vamos colocar de vermelho para que meus alunos possam destacar no caderno. Vamos colocar assim, quando nós classificamos de acordo com o número de hidrogênio, eu vou fazer um retângulozinho aqui para vocês, que vocês vão entender que é muito fácil. Simples, eu vou classificar como monoácido, diácido, triácido. Eu vou ter que aumentar um pouquinho esse retângulozinho nosso aqui. Vou ter que aumentar um pouquinho esse nosso retângulo. E vamos colocar aqui e poliácido. Vou dar uma viradinha aqui para poder pegar melhor esse lado do quadro. Porque é uma classificação simples. Quando nós falamos em monoácido, são aqueles ácidos que vão apresentar apenas um hidrogênio. Diácido são aquelas moléculas que apresentarão 2 hidrogênios. Triácido, 3, e poliácido que tiver mais de 4. Então, se eu pegar aqui a minha caneta preta, então vamos lembrar, monoácido eu vou ter aqui um hidrogênio, diácido, 2 hidrogênios, triácido, 3 hidrogênios, né? E poliácido, vamos botar assim, mais de 4 hidrogênios. E aí, cara, preste bem atenção, porque a coisa é simples. Essa é a primeira classificação, moleza, você vai tirar de letra. Vamos à segunda classificação, que também é muito fácil e que vai colaborar para a força que nós deixaremos por último, ok? Vamos lá. Quanto à presença de oxigênio, eu vou voltar aqui, eu vou pedir meu amigo aqui para voltar para a câmera aqui, nossa câmera auxiliar. Repare que quando nós falamos nos ácidos, vocês podem reparar,
eu tinha aqui um ácido, o HCl, eu tinha aqui o HBr, eu tinha aqui o H2SO4 e eu tinha aqui o HI. Esses ácidos, vocês podem reparar, é ácido porque tem hidrogênio, 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 mas se você reparou, se você é aquele aluno focado, você viu que nem todos tinham a presença do átomo oxigênio. Então, quando nós classificamos ali quanto à presença de oxigênio birubiru, é simples. Aí eu vou trocar para a nossa cama principal para que você preste atenção em mim. Então, olha só a cabeça de porco. Simples. Nós vamos classificar, não vou nem desenhar logo o meu retângulo, vamos colocar assim, como hidrácidos e o seu irmão. Quem é seu irmão? Os oxiácidos. Então você pode reparar que também não é algo difícil. Vamos lá? Simples. Vou pegar aqui minha caneta preta para a gente poder destacar. Então, quem seriam os hidrácidos? Os hidrácidos, na química, seriam aquele grupo de ácidos que teriam apenas a exclusividade, que é o átomo que classifica ele como ácido, o hidrogênio. Então, aqui vamos colocar assim, sem o oxigênio. Já os oxiácidos são aquelas substâncias que, além do hidrogênio, que caracteriza a função, ele também tem um próximo artista. Alguém também que participa da molécula ativamente, então vamos dizer que é com oxigênio. Vamos até melhorar assim? Vamos até dar uma melhoradinha aqui. Eu vou apagar aqui esse pontinho. Vamos colocar aqui, sem oxigênio, né? E aqui com oxigênio. Então, se você reparar aqui, né, vamos aqui, por exemplo, vamos aproveitar essa molécula como exemplo. Se eu pedir a você que você classifique ela para mim, você vê que claramente, primeira classificação, quanto ao número de hidrogênios, você vem aqui e diz, quanto ao número de hidrogênios, mestre, o hidrogênio, aqui nessa molécula, eu tenho apenas um hidrogênio. Então, vamos chamar ela de monoácido. Tranquilo, tá vendo? Agora, em relação à segunda classificação, que é a questão do oxigênio estar presente ou não, eu vou classificá-lo como um oxiácido. Lembrando que força nós vamos esperar um pouquinho. Mas eu vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos colocar aqui, por exemplo, o H3P. Eu vou explorar bastante exemplos aqui para que fique muito bem guardadas as duas classificações, para depois nós abordarmos a força. Ok? Vamos lá? Olha aqui, vamos fazer uma marcação e vamos classificar. Vamos lá? Classificação quanto ao número de hidrogênios. Show de bola, mestre. São 3 hidrogênios, então eu sou um triácido. Ok? Agora, se você reparar bem, esse ácido não tem oxigênio, então vamos chamar ele de hidrácido. Então você pode ver que não é algo difícil. Vamos pegar mais um exemplozinho aqui. Vamos pegar o H3PO4. Vamos lá? Vamos classificar? Vamos lá? Vamos classificar? Beleza. Tenho certeza que você até já falou para mim aí. Você que está prestando atenção, interagindo, fazendo as suas anotações, você com certeza já respondeu. Esse cara, ele é um triácido, né? E ele é um oxiácido. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês. E é muito importante você lembrar que a química sempre tem suas exceções. E são as exceções que geralmente estão sendo cobradas nas provas. Eu vou colocar aqui duas moléculas muito parecidas com ele aqui, que é justamente, olha só, os seus dois irmãos, o H3PO3 e o H3PO2. Eu quero que você tome muito cuidado com essas duas moléculas. Em relação à classificação, safo, eles são oxiácidos. Você
que está aprendendo, você que está assistindo essa aula pela primeira vez, e se eu perguntasse a você como você classificaria essas duas moléculas? Quanto, é claro, ao número de hidrogênios? Certamente você responderia triácido e triácido, mas muito cuidado. Muito cuidado por quê? Muito cuidado porque essas moléculas são exceções. E aí vem a pegadinha, porque essa molécula, na verdade, ela é classificada, eu vou até colocar de vermelho para destacar bastante, ele é um diácido. Mas, Torres, como é possível? Ele tem 3 hidrogênios, meu amado. Quando nós falamos em dissociação, como aqui, são aqueles hidrogênios que estavam grudados, fazendo uma ligação covalente da molécula, e ao entrar em água conseguiram se dissociar. Quando eu falo que ele é um diácido, dos 3 hidrogênios, 2 apenas conseguiram sair da molécula, um continuou preso. Igual o H3PO2, o H3PO2, por exemplo, ele é para mim um monoácido. Meu Deus, que loucura, né? Um monoácido, sim, porque quando ele foi colocado em água, vou até botar aqui reação para vocês verem, ó. Quando esse cara foi colocado em água, eu tenho certeza que na parte de baixo você consegue visualizar numa boa aí, o H3PO3, ele me liberou 2 hidrogênios. E um hidrogênio ficou preso lá no cara, tá? Isso é muito importante. Aqui, olha aqui o monoácido, ó. H3PO2, esse cara vai liberar um hidrogênio e vai estar dois presos à molécula. Tá vendo? Como é importante a gente ver isso, tá bom? E são essas pegadinhas que caem demais na prova de vocês. Ó, galera, não esqueça, é crucial que vocês tenham todas essas informações anotadas aí no seu caderno, no seu livro, no seu tablet, não interessa. Mas é muito importante, tá? Agora, lembra que nós falamos que nós deixaríamos a força por último? Sim, nós deixamos a força por último, que eu vou aproveitar aqui, ó, esse quadrinho dos hidrácidos e oxiácidos e aproveitar e explicar a força. Então eu vou apagar aqui o meu quadro, só esse pedaço dos exemplos que você já pausou o vídeo, já fez sua cópia. E eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, ó, e vou fazer, vamos destacar aqui força, vou colocar ele um pouco maior, tá? Quando nós falamos, entenda o que é força, né? Vocês de repente sacaram, eu sei o que é força, que é um ácido marombeiro. Não, não tem nada a ver com ácido marombeiro. A questão da força nos ácidos é o poder que eles têm de corroer as superfícies. Quanto mais ácido ele é, mais corrosivo. Então, mais capacidade também de liberar átomos de hidrogênio. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos aproveitar aqui, ó, e vamos aproveitar a classificação de hidrácido e oxiácido para destacar aqui o quadro no meio. Quando nós falamos força, eu vou virar aqui, eu vou virar para o lado de cá para vocês poderem me ver numa boa. Quando nós falamos força, eu vou classificar de acordo com 3 critérios. Esse meu ácido, ele poderá ser fraco. Mas professor, como que eu sei que ele é fraco? Se ele não disser nada. Os ácidos, eles apresentam um coeficiente chamado de grau de dissociação. Esse grau de dissociação é uma relação que existe entre a quantidade total de hidrogênios que existiam ali dissolvidos e aqueles que foram liberados, né? Falamos ionizados sobre totais. Um ácido que é denominado fraco é um ácido que tem um alfa, um grau de ionização menor que 5%, tá? Mas essa informação muitas vezes não é dada na questão. O ácido também pode ser classificado como moderado, né? Moderado é porque é um ácido que está aí com seu grau de ionização, vamos dizer, de entre 5% até 50%, ok? E por final, aqueles poderosíssimos, que são os ácidos fortes,
fortes, né? São ácidos que apresentam um grau de ionização maior que 50%. Então, Birubiru, você entendeu que para classificar os ácidos, eu teria que ter o grau de ionização? Não. Não por quê? Muitas das vezes, o grau de ionização não foi dado na questão. E aí o aluno, meu Deus, o que eu vou fazer? Nos hidratos, vamos lá, nós vamos classificar primeiro. Vou destacar aqui bem aqui para vocês, ó, para ficar bem organizado esse caderno de vocês. E eu quero que você entenda o seguinte: quando nós falamos em classificação dos hidrácidos, nós chegamos e colocamos assim. Olha só, hidrácidos, vamos lá. Eu tenho lá forte. Eu tenho, vamos lá, moderado. E eu tenho fraco. Lembrando que os hidrácidos eram aqueles ácidos sem oxigênio. Galera, forte só são conhecidos 3. Ele não me deu essa informação. Quem são os ácidos fortes? HCl, HBr e HI. São os únicos 3 hidrácidos que são fortes. Moderado, HF. Qualquer outro. Vamos aqui, ó. Eu tinha aqui, por exemplo, ó, o H2S. Eu tinha no quadro anterior o H3P. Nós chamamos ele dos outros. Então, qualquer outro, vamos colocar aqui outros, qualquer outro que não seja um desses 4, são classificados como fraco. Então, isso é importante você, concurseiro, lembrar, ok? Não esqueça dessas informações. Em relação ao oxiácido, mais fácil ainda. Por que mais fácil ainda? Nos oxiácidos, que são aqueles grupos de ácidos que têm a presença de oxigênio, nós vamos bolar uma formulazinha muito simples. Em cada exemplo que eu der, a partir de agora, você vai pegar a quantidade de átomos de oxigênio e diminuir da quantidade de hidrogênios. Quando você fizer isso, você irá achar um valor. E esse valor vai variar de 0, tá, até 3. E aí vamos lá. Dependendo dos valores, se essa continha der 0, eu vou dizer que esse oxiácido ele é fraco. Se der 1, eu vou dizer que ele é moderado. Se der 2, eu vou dizer então que ele é forte. E se der 3, eu vou dar uma ênfase a ele. Eu vou dizer que ele é muito forte. Então fique atento aí, porque é simples. Se eu pegar aqui, vamos pegar os exemplos que estavam aqui no quadro. Por exemplo, aqui o HNO3. Simples, vamos lá, a gente faz aqui uma conta rápida. Você faz aí comigo aí, assistindo a teleaula. 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, vou achar 2. Se eu achei 2, eu vou dizer então que esse cara é o quê? Que esse cara então, ó, 2 ele é forte. Pô, simples. Simples, simples, simples. Vamos pegar um outro exemplo aqui, o HClO, né? Se nós fizermos a conta, se nós pegarmos oxigênio, que eu tenho um só, e diminuirmos do hidrogênio, 1 menos 1, 0. Então significa que esse ácido ele é fraco. Agora cuidado. Lembra aqueles 2 nossos amigos pentelho que vieram para perturbar a gente, que eram aquelas 2 exceções? Eu quero que você grife isso no seu caderno, que, vou até destacar aqui, que as exceções, que seria o H3PO3 e o H3PO2, eles são moderados sempre. Eles são moderados.
Entendeu, galera? É muito importante você colocar isso na sua cabeça. Essa teleaula é uma teleaula muito longa. Então nós vamos dividir em duas partes. Essa primeira parte eu estou falando apenas da classificação. A classificação dos ácidos. E agora nós vamos falar, e aí se for necessário, pause, volte o vídeo quantas vezes for necessário para o seu entendimento. E agora nós vamos falar então da nomenclatura. E a nomenclatura é muito importante que você revise a nossa teleaula sobre número de oxidação. Ok? Então vamos lá? Vou apagar aqui o quadro rapidinho e vamos fazer a nomenclatura. Tá? Pode acelerar o vídeo aí. Pode acelerar o vídeo. Cuidado que você acelerar o vídeo, possa parecer que eu estou rebolando. Não estou rebolando não, galera. Porque você vai apagando o quadro aí, povo maldoso, e lá, o Torres está rebolando. Não, é porque você acelerou o vídeo, cara. Eu estou bem com a cintura bem presa aqui, ó, para ninguém falar que eu estou rebolando. Então vamos lá, meu camarada? Vamos lá. Vamos agora à parte que não é tão difícil. É necessário apenas uma coisa: a sua atenção. Que você não tire os olhos da tela. Pode piscar, não tem problema, tá? Mas que você possa entender nossa mensagem. Então nós vamos falar agora de nomenclatura. E aí, para ficar bem organizado, eu vou dividir esse quadro em duas partes. Quando nós dermos o nome ao ácido, a primeira pergunta que você vai fazer: você pertence a qual grupo, irmão? Você pertence ao grupo dos hidrácidos ou ao grupo dos oxiácidos? Então acompanha comigo aqui, você vai ver que é muito fácil. Vamos lá, vamos dividir esse quadro em duas partes? Vamos colocar aqui, ó, hidrácidos. Vamos dar aqui um destaque e vamos colocar aqui oxiácidos. Então fique atento. Eu vou dividir aqui o quadro ao meio. E meu amado, não esqueça, agora é fácil. Vou colocar aqui então, vamos lá. Você lembra que os hidrácidos eram aquelas substâncias que tinham apenas o hidrogênio, não apresentavam o oxigênio. Então na nomenclatura nós vamos fazer assim. Vamos chamar de ácido, ok? Vou deixar aqui um pontilhadinho e vou adicionar a terminação que caracteriza os hidrácidos, que é o hídrico. E aqui nós vamos colocar aqui para você, que nós vamos ter aqui o nome do ametal. Então isso aqui seria a organização do seu pensamento para nomear a substância. Vamos lá? Olha aqui, ó. HCl. Você vê que é bem simples. Então vou usar o termo ácido, ok? Vou pegar o nome do ametal, que seria o cloro, vou apenas tirar a vogal quando terminar. E vou adicionar o hídrico. Minha letra tá bonita hoje. O ácido clorídrico. Então você pode ver que é fácil. Vamos de novo? HF. Opa, beleza. Vamos de novo? Ácido. Esse cara não termina em vogal, então não vai ter problema. Flúor. Problema nenhum. Eu vou adicionar o hídrico. Então eu vou ter o quê? O ácido fluorídrico. Vamos pegar mais um exemplozinho? Vamos pegar aqui o BR. HBr. Ácido. Esse cara é o bromo. Vou tirar aqui a vogal que termina, ok? E vou adicionar o hídrico. Ácido bromídrico. Vamos chamar atenção aqui para um amigo que o aluno comete um erro, o H2S. O cara vai e chama aqui de enxofídrico. Cuidado, tá? Esse cara, na verdade, é o ácido sulfídrico, não enxofídrico para os marinheiros de primeira viagem. Então você repara bem aqui que os hidrácidos, quando nós falamos em nomenclatura, é muito simples.
não vai te dar trabalho algum. Agora, quando nós partimos para a briga com os oxiáceos, com a faca nos dentes e preparado para a luta, ele vai dar trabalho para a gente. Por que ele vai dar trabalho? O oxigênio presente nessas moléculas tem a capacidade de alterar o NOx dos elementos centrais. Os elementos que estão na família 5A, 6A e 7A. Então, o que a química fez? Quando a química visualizou a nomenclatura, ela colocou assim: ácido, vamos colocar aqui o pontilhadinho, e vou colocar aqui mais. Só que, infelizmente, nós vamos ter duas terminações. A terminação oso e a terminação ico. Isso é muito importante você lembrar. Você não pode me esquecer disso aí. Quem seria esse oso? Seria para o NOx menor ou igual a 4. Você vai entender o que é NOx. Você vai entender o que seria esse NOx aí. Galera, já foi dito nas nossas teleaulas, ok? E se o NOx der maior que 4, então ele será classificado como ICO, tá? Só vamos chamar a atenção de vocês para o seguinte fato: mestre, eu não assisti aí a teleaula, não lembro o que é NOx. NOx nós chamamos de número de oxidação. É um cálculo que você vai fazer para determinar o NOx do elemento central. Então vamos virar aqui? Vamos virar aqui? Vamos pegar aqui como exemplo, né, um elemento muito importante, que é o H2SO4. Eu quero que você lembre que nessa brincadeirinha, vamos colocar aqui uma observação, tá? Você que assistiu às teleaulas de química, em moléculas triatômicas, o átomo de hidrogênio vai valer mais 1 e o oxigênio vai valer menos 2. Tá? Então você vai vir aqui fazer uma conta muito simples. Você vai dizer que ao realizar a ligação química aqui, nenhum elétron vai sobrar. Então, se nós fizermos a somatória do NOx, que é a quantidade de elétrons compartilhados entre eles, ele terá que dar 0. Então vamos fazer uma conta simples. O hidrogênio você viu que vale quanto? O hidrogênio você viu que ele vale 1. Então são 2, vai dar aqui para mim mais 2. O enxofre é o elemento central, que você sempre vai pedir para conhecer, para saber o seu valor. Vamos chamar de X. E o oxigênio, você viu que ele vale menos 2. São 4 menos 8 igual a 0. Vamos fazer a continha aqui básica, matemática pura. Achei 6. Perfeito! Se eu achei 6, o NOx maior que 4. A terminação que nós vamos usar para esse exemplo aqui seria, então, ICO. Então, vamos lá. Ácido. No caso aqui, vamos completar, vamos botar aqui o nome do radical. Isso aqui seria sulfa. Então, esse cara fica ácido o quê? Ácido sulfúrico. Viu? Que simples. Não é algo absurdo. Vamos pegar mais um exemplozinho aqui, ó. Vamos colocar aqui pra gente, vamos colocar aqui o HNO2. Vou fazer o mesmo cálculo. Vou lembrar que a somatória do NOx tem que dar 0. Então, meu amado, vamos lá? Hidrogênio, o mestre falou que vale 1, mais 1. O elemento central vale, é aquele que nós desconfiamos, X, e o oxigênio vale menos 2. São 2 menos 4 igual a 0. Fiz o cálculozinho, vou virar aqui um pouquinho para vocês, ó. Fiz o cálculozinho e achei X igual a 3. Opa! Obrigado, amado. Se o X deu 3, o X, o NOx, que é o tal X, deu menor ou igual a 4. Então, a terminação para esse exemplo aqui é oso. Vamos puxar uma setinha aqui, como fizemos para o outro, vamos colocar ácido
Esse é o radical nitrato, então vai ficar ácido nitroso. Viu, meus amados? Você pode reparar então que não é algo absurdo. Eu vou aproveitar a parte inferior do quadro para... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos inverter a câmera. Vamos voltar para esse cantinho tão querido nosso. Eu vim para cá, para esse canto, para chamar a sua atenção. Vamos colocar aqui observação. Lembre que nós continuamos em nomenclatura, ok? Nós continuamos em nomenclatura. E de quem? Dos oxiácidos. Eu vou pegar aqui exemplo de uma família chamada de halogênios, que é a família 7A. E vou pegar, então, 4 exemplos. O HClO, o HClO2, o HClO3 e o HClO4. Você pode pausar o vídeo aí e fazer o cálculo do NOx de cada um. Eu vou aqui rapidamente, eu já fiz. Quando você pausou o vídeo e calculou o NOx, esse cara deu NOx mais 1, esse cara deu NOx mais 3, esse cara deu NOx mais 5 e esse cara deu NOx mais 7. No momento que você for, então, que eu vou colocar aqui de... Vou separar, destacar bem aqui de lilás e vamos falar o seguinte, olha, vou colocar em preto. Lembrei. 1 é NOx menor que 4, então é oso. Então esse cara seria o ácido cloroso. Perfeito. 3, menor que 4 também. É o ácido cloroso. Temos um dilema. Temos um dilema que nós temos 2 moléculas diferentes com o mesmo nome. O que a química vai fazer? Ela vai pegar o menor NOx e vai vir aqui então e vai usar o sufixo hipo. Mas esse hipo se é usado para esse NOx mais 1 com as famílias 7A e 7B tabela periódica. Então fica hipocloroso e cloroso. Será que vai dar algum problema aqui? Vamos ver? 5. 5 é maior que 4. Então vamos dizer que ele é clórico. E clórico. De novo. Mesmo problema. Né? Mesmo problema. Ele me deu clórico e clórico. Como que eu vou fazer agora? Não tem problema. O que que vai fazer? Como nós temos 2 com o mesmo nome, tá? Nós vamos usar aqui o sufixo perclórico e clórico. Mas isso, meu amado, só acontece com o NOx mais 7 das famílias 7A e 7B. Então, vamos voltar para a câmera principal? Vamos lá? Meu amado, espero que você tenha alcançado o seu objetivo e entendido muito bem essa aula tão importante para você, militar, para você, futuro militar, e você que vai fazer o Enem. Não esqueça, ao final da aula, sempre temos aquela lista de exercícios para que você aprofunde os seus estudos. É um grande prazer e até a nossa próxima teleaula.